E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pronks. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês e explicar um pouquinho e passar tudo sobre a misturinha que eu uso bastante nos vídeos, que é a massa de EVA com a massa de biscuit. Bom, para você que quer começar a entender esses dois materiais, já tem vídeo dos dois explicados aqui no canal em separados. Tem o tudo sobre massa de EVA e o tudo sobre massa de biscuit. Lembrando que há diferença dos produtos entre marcas, tanto que eu coloco, principalmente no da massa de EVA, que é um material um pouco mais novo no mercado, de qual marca que eu estou falando. Isso vai ser importante porque durante esse vídeo eu vou citar algumas coisas e vou diferenciar. Tá empolgado? Eu vou citar algumas coisas e diferenciar qual é das marcas que eu tô falando, porque diferentes marcas vão dar diferentes resultados nessa misturinha. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram, ia ser bem legal ter você por lá. A primeira vez que eu testei a misturinha da massa de EVA com a massa de biscuit foi um de vocês que me deu essa sugestão. Eu não sei se eu vou ser capaz de encontrar isso nos comentários, porque eu não lembro se foi aqui no YouTube, se foi no Instagram, se foi em outro lugar. Mas eu vou dar uma procurada. Se eu encontrar, vai aparecer aqui em algum lugar. E eu resolvi testar a mistura das duas massas. A massa de biscuit, que é uma massa que eu uso há mais tempo, eu já tô acostumada com ela. Eu já sei mais ou menos quais são todas as suas peculiaridades. Mas a massa de EVA era uma massa nova pra mim no começo, quando essa sugestão foi dada pra mim, e eu tava fazendo vários testes para ter certeza de como é que ia ser a reação com esse material. Até hoje, ainda tem mais informações do que tem no vídeo da massa, do tudo sobre massa de EVA que tem no canal, que eu não passei pra vocês ainda, mas que vai sair um tudo sobre massa de EVA 2.0, com informações novas que eu só conquistei depois de muito tempo de testes. Assim eu tenho certeza de como a massa reage a longo prazo e a diferença entre as marcas, que eu citei anteriormente. E uma coisa que eu gosto muito na massa de biscuit é a resistência dela, a durabilidade. Mas uma coisa que sempre me incomodou na massa de biscuit é o quanto ela é pesada, o quanto ela é densa. Quando você mistura a massa de EVA na mistura da massa de biscuit, você faz com que você consiga uma massa um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ser trabalhada. A massa de EVA é uma massa ótima de ser trabalhada. Ela é leve, ela é fácil de modelar, ela adere a praticamente qualquer coisa e você pode lixar ela e esculpir, que são coisas que a massa de biscuit não te deixa fazer com facilidade. Mas ela é extremamente frágil. Mesmo as marcas que deixam a massa mais flexível, como por exemplo a da Leoarte, que eu consegui depois de vários testes, descobri que a marca da Leoarte, da massa de EVA, é uma massa de EVA que seca flexível, diferente das outras marcas, ela ainda assim é uma massa muito frágil. Ei, se inscreve no canal, a gente tem bastante conteúdo aqui que já saiu e muito conteúdo que com certeza vai entrar aqui no canal em breve. A gente posta vídeo toda segunda-feira às 11h30 da manhã e a gente posta shorts toda quinta-feira às 19 horas. Quando você mistura a massa de EVA com a massa de biscuit, você consegue uma massa resistente, mais leve. Você tira os pontos negativos das duas massas e une apenas os positivos. Uma coisa para se ter em mente quando for fazer essa mistura é que a porcentagem da massa que você colocar mais na mistura vai ser a massa predominante. E eu não tô falando de peso, porque a massa de biscuit é muito mais pesada do que a massa de EVA. Eu estou falando de proporções. Pega um bolinho de massa na mão e esse bolinho mais ou menos igual a esse bolinho. A massa que eu mais gosto de trabalhar, e aqui eu acabo usando em vários tutoriais que a gente já fez aqui no canal, é uma proporção de 50-50, normalmente. Às vezes eu gosto de colocar um pouquinho mais da massa de biscuit do que da massa de EVA. Assim eu tenho uma massa um pouco mais resistente e não tão frágil que nem a massa de EVA. Mas 50-50 é uma proporção boa para você começar a trabalhar. Quando você estiver misturando as duas massas, vai acontecer uma reação muito engraçada. Elas normalmente vão virar uma geleca. Elas vão ficar quase na consistência de slime. E não se assuste, isso é normal. Pelo menos na maior parte dos testes que eu fiz, eu não descobri ainda no que exatamente está relacionado, se é a marca das massas ou se é a temperatura das nossas mãos quando nós fizemos as misturas. O meu noivo, por exemplo, quase não tem essa reação quando ele mistura. Então eu acho que está mais relacionado à temperatura das mãos na hora que você faz a mistura. Outra coisa também que pode acontecer é que algumas massas de EVA no mercado, elas são extremamente melequentas. Se eu não me engano, a da Alteza, ou alguma coisa assim é o nome da marca, ela vem num pote, ela é extremamente melequenta. Ela tem tanto óleo na mistura dela, ou alguma base que parece óleo, que ele acaba fazendo uma condensação no fundo do pote. Isso vai fazer com que assim que você coloque a massa de biscuit nessa mistura, ela vai virar uma geleca quase que instantaneamente. Mas essa reação de geleca, de slime, passa depois que você continua misturando as duas massas e acrescentando o ar nessa mistura. As duas massas são massas que elas dão efeito
na hora que tem contato ao ar. Elas secam com contato ao ar. Na gringa é conhecido como air clay. E por causa que elas são air clays, é que a mistura dá certo. Mas também é pelo fato delas reagirem ao ar que você consegue neutralizar essa reação conforme mais você mexe ela. Porque mais ar entra nessa mistura e mais você vai secando a sua massa. Uma coisa engraçada que eu descobri, se eu não me engano, quando eu fiz a máscara do Sally Face, foi que se eu misturasse uma massa de biscuit quase seca e dura com uma massa de EVA quase seca e dura, eu conseguiria uma massa boa para ser utilizada. Por algum motivo, o mesmo provavelmente que faz essa reação entrar no ponto de geleca quando ela está sendo misturada, também revitaliza a massa que está secando e faz com que ela seja boa para ser utilizada. E foi o que aconteceu. Eu misturei as massas, revitalizei as minhas massas que estavam secas, fiz muitos projetos com essa massa, ela durou bastante tempo e eu não tive desperdícios. Então, se você tiver com uma massa de EVA e uma massa de biscuit beirando o inusável, misture as duas que você vai conseguir uma massa boa para ser utilizada. Como eu comentei anteriormente, uma coisa que eu gosto muito na massa de EVA é que você pode lixar ela e esculpir. E isso você não consegue fazer na massa de biscuit. Quando você for lixar ela seca fazendo uma película e ela vai acabar sendo esquisita para ser lixada. Ela não vai ficar bonita de novo depois que você lixa ela. Quando você mistura a massa de EVA com a massa de biscuit, ela é uma massa que facilmente pode ser lixada para conseguir o resultado que você quer. E não precisa ter ferramentas como a retífica que eu uso aqui muito no canal, que eu mostro no canal, para conseguir esse resultado. Você consegue esse resultado com a lixa de mão mesmo, daquelas de madeira que vem em folhinha, sabe? A 150 que eu mais uso e que eu recomendo para quase todos os tipos de serviço. E ela gasta muito bem a massa e você pode fazer até nuances novas na sua peça que você estiver modelando, né? Quando as misturas estiverem secas, é só você lixar elas e você alcança o resultado. Uma coisa muito interessante também nessa mistura é que você pode acrescentar mais massa para cobrir qualquer imperfeição. A massa de biscuit encolhe quando seca. E essas informações você pode ver mais naquele vídeo lá que eu citei, do Tudo sobre a Massa de Biscuit, ou também conhecida como porcelana fria. E essa reação também pode acontecer na misturinha. Só que diferente da massa de biscuit, que pode acabar ficando muito feio e muito difícil de cobrir qualquer imperfeição que acabe abrindo a massa conforme ela encolhe e seca, né? Com a massa de EVA e a massa de biscuit misturadas, você consegue cobrir as imperfeições e lixar, e parece que nada nunca aconteceu na sua peça. Ela fica perfeita. É a massa que eu mais ando utilizando atualmente, e aqui nos vídeos eu trago bastante para vocês. Eu acho que todos os últimos tutoriais que eu utilizei massas, eu não utilizei a massa de EVA ou a massa de biscuit. Eu usei a mistura, eu já deixo uma pré-mistura pronta num saco, guardado, naqueles sacos de zip, até os próprios saquinhos que vem a massa da Make Mais. Ele já é um saco grande com zip, eu uso o mesmo saco para guardar a mistura, porque como ela pode ser um pouquinho chata para preparar a mistura, eu já deixo elas prontas e seladas no meu saquinho. O tempo de secagem dessa misturinha vai ficar entre o tempo de secagem da massa de EVA e o da massa de biscuit. Eu recomendo que você, na dúvida, deixe essa mistura secar uma semana, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem áreas que são muito úmidas e a umidade vai acabar atrapalhando ali o tempo de secagem. E também porque essas são massas que secam de fora para dentro. Como eu comentei, elas são air clays, massas que secam com contato com ar. Então o interior da sua peça só vai estar completamente seco depois de muito tempo. Se você quiser ver mais dados e testes sobre isso, dá uma olhada no vídeo da massa de EVA, que eu explico para vocês melhor como é que funciona e como a peça pode parecer que está seca, mas não está de verdade. Outra coisa também legal é que as duas massas reagem muito bem com cola branca, super cola e vários outros materiais. Isso vai fazer com que qualquer peça que você precise colar seja muito fácil e não dê reação. Eu realmente fiquei muito satisfeita com o resultado dessas duas massas misturadas e eles aceitam a maior parte dos primers que a gente usa para cosplay. Cola branca, eles aceitam também outro primer da Tech Bond em spray, então é muito fácil trabalhar com ela. A única coisa que você deve ter em mente é que a massa de EVA ela é mais porosa, então na mistura você vai acabar tendo uma massa que é muito mais porosa do que lisa, igual a massa de biscuit. Então tem que tratar ela mais ou menos igual a gente trata o EVA, pulando obviamente a etapa do calor e passando bastante primer para selar todos os poros. Ela fica muito bonita, ela fica muito lisa, e isso acaba tendo um resultado muito satisfatório. E para pintar você pode usar qualquer uma das tintas que você usa normalmente nos seus artesanatos, porque, como eu falei, ela é uma massa bem universal, bem básica, então ela aceita quase todos os tipos de acabamento. Ela não é uma massa que vai ser resistente à água, nem a massa de biscuit, nem a massa de EVA são resistentes à água, então você vai precisar invernizar ela se você quiser que ela dure. Eu fiz uns bonequinhos há um tempo atrás, daquele jogo Kena, tem até tutorial aqui no canal, e eu coloquei eles lá fora nos vasos.
Os que eu tinha invernizado melhor na finalização da peça estão resistindo bem a várias chuvas. Eu coloquei eles nos vasos que ficam do lado de fora de casa. Então ele é um material que vai aceitar bem o verniz, mas você tem que passar bastante verniz para ele ficar completamente permeabilizado. São massas que também aceitam a tintura. Assim como a massa de biscuit, você pode tingir direto a massa branca ou a massa natural, a massa de EVA também aceita a maior parte das tintas que normalmente se usa. Tanto a de tecido quanto a PVA ou acrílica aceitam ser incluídas na mistura para você fazer ela ter uma nova cor. Mas você também pode utilizar a massa de EVA colorida para colorir essa sua mistura, porque a cor da massa de EVA é muito forte e muito resistente. Então, se você misturar ela no de biscuit, ela vai acabar sendo predominante na sua misturinha. E se você quiser ajudar o canal a continuar criando conteúdos que nem esse, você pode considerar se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica nele e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos membros, polvinhos lindos e maravilhosos, que vem ajudando a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais, a gente fala isso em todo vídeo, mas é verdade, é de coração. Eu espero que esse vídeo seja instrutivo, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês me pedem bastante, tem bastante dúvida quando eu falo da mistura das duas massas. Boa parte da propriedade dessa mistura, ela vai vir nos vídeos que já estão aqui no canal explicativos sobre cada uma das massas. Como eu comentei, a porcentagem que você misturar, a maior porcentagem que você colocar vai ser a mais ou menos as características da massa predominante, né? Então, se você quer uma massa um pouco mais resistente, menos frágil, eu recomendo você colocar um pouquinho mais de biscuit na sua mistura. É uma massa que rende bem, aceita em vários artesanatos diferentes, aceita muitos tipos de acabamento, quase todas as colas utilizadas em artesanato, e é uma ótima opção para você conseguir fazer uma peça resistente e leve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beijo e até a próxima!